Olá pessoal, continuando aqui nossas aulas, né? A gente vai ter o teste exato de Fisher, tá certo pessoal? Então ele foi proposto por Fisher em 1934 e inicialmente ele foi elaborado para tabelas 2x2, né? E essa independência corresponde a um RC igual a 1, ou seja, um risco, uma razão de chance igual a 1. Ou seja, se você fizer o teste quadrado, que é o teste de independência, né? E constatar a independência, isso dá evidência de que a razão de chance tende a 1, né? Será próximo de 1. Então suponha que a gente vai ter uma contagem para cada célula, então a gente vai ter a princípio uma tabela de contingência 2x2, tá? E cada contagem aqui eu tenho NJ, né? Que resulta de duas amostras binomiais independentes ou de uma multinomial para todas as células. Então você pode considerar duas binomiais, uma para cada categoria, né? Uma para cada variável, ou então uma multinomial em que eu vou ter o cruzamento entre essas variáveis, né? Então vou ter cada célula como sendo uma categoria dessa multinomial, tá? Então uma distribuição de probabilidade de amostra para amostra pequena para as contagens de células que não depende de nenhum parâmetro desconhecido resulta da consideração do conjunto de tabelas com os mesmos totais de linha e coluna que os dados observados. Então, se eu tenho uma configuração para a tabela, mesmo com a amostra pequena, eu posso ter várias configurações que os totais marginais de linha e coluna sejam os mesmos, né? Quando essas contagens de células resultam em duas amostras binomiais independentes, né, os totais das linhas, ou seja, os índices binomiais, né, já estão fixos e consideramos as tabelas que também têm os mesmos totais das colunas dos dados observados. Uma vez que condicionamos esse conjunto restrito de tabelas, as contagens de células têm exatamente a distribuição hipergeométrica para qualquer n, né, qualquer valor de número de ensaios sem parâmetro. Ou seja, eu tenho aqui total de linha, né, e o total de coluna. Então, para cada configuração, eu vou ter um cenário que vai me dar aquele total. Então, eu tenho n cenários, e esses n cenários eles vão corresponder a uma distribuição hipergeométrica, ok? Para totais marginais fixos de linhas e colunas, ou seja, esse N1 determina a contagem das outras três células. Então, se eu tiver uma tabela de contingência 2x2, se eu tiver o N1, né, logicamente tendo os totais marginais, eu consigo identificar todas as outras, os valores, né, N12, N21 e N22, ok? A partir de N1. A fórmula hipergeométrica expressa probabilidades para as quatro contagens. Que seriam essas quatro contagens? As quatro células, N1, N12, N21 e N22, tá? Quando θ é igual a 1, a probabilidade de um determinado valor N1 é igual a... Então, a probabilidade, né, para esse N11, ou seja, para que eu tenha nesse número de ensaios associado a essa célula 11, eu vou ter essa probabilidade aqui, ó, N1 ponto, que é o total, né, dessa linha, sobre escolhe N1 vezes. Aí vem a fórmula da hipergeométrica, né? N2 ponto, né, que como é uma tabela 2x2, é o total da segunda linha. Aí aqui eu vou ter, né, o total da primeira linha menos o total da segunda, sobre N, que é o total amostral, escolhe N.1, que é a coluna, né, o total da coluna, tá? Essa distribuição de probabilidade não tem parâmetros desconhecidos. Então, todos esses valores aqui, ó, N1 ponto, N2 ponto, N1 mais, N2 mais, N mais 1, todos são valores observados na tabela. Inclusive o N1, a gente assume que conhece o valor de N1, né? Então ele não tem parâmetros desconhecidos, portanto permite cálculos exatos de valor P. Lógico, né? Se a gente vai ter todos os valores, a gente não vai ter nenhuma estimativa, a gente vai utilizar os valores observados na tabela, né? Então, para testar a hipótese de independência, o valor P é a soma das probabilidades hipergeométricas, né, para resultados pelo menos tão favoráveis a H1 quanto o resultado observado, lógico. Para H1, θ maior que 1, ou seja, se eu tenho que o θ é maior que 1, então eu vou considerar que existe relação entre as variáveis, ou seja, elas não são independentes, né, as duas variáveis da coluna e da linha, né. Os dados totais marginais, as tabelas com valores de N1 maiores também têm razões de chance de amostra
maiores, né? Ou seja, θ chapéu igual aí N1 vezes N12 sobre os produtos cruzados, né? Portanto, fornecem evidências mais fortes a favor dessa alternativa. Ou seja, se você tem um valor muito alto, né, para o N1, isso é natural. Se você tem um valor muito alto para o N1, inclusive no teste quadrado, a diferença dele para o valor esperado vai ser distante. Então, como você vai ter uma tabela 2 por 2, que é a soma de 4 valores, né? Mesmo aqui quadrado, que aqui vai ser uma ideia equivalente, a gente vai ter, se um valor é muito alto, se ele vai ser somado com outros valores não negativos, é natural que o valor da estatística seja alto. Então, se o valor da estatística for alto, você vai ter mais evidência, né, para rejeitar a hipótese nula. Então, portanto, eles fornecem evidências mais fortes a favor dessa alternativa. E o valor P é igual à probabilidade hipergeométrica de cauda à direita também, né, assim como o teste quadrado, de que N1 seja pelo menos tão grande quanto o valor observado, né? Lógico, quanto maior, foi o que eu acabei de falar, quanto maior o valor de N1 ou de qualquer outra célula, mais evidência a gente vai ter que vai estar se distanciando do valor esperado, né? Então um exemplo aqui bem legal. Ao beber chá, essa doutora aqui, Muriel Bristol, é uma colega de Fischer na estação experimental desse lugar aí, perto de Londres, afirmou que podia distinguir se leite e chá era adicionado à xícara primeiro. Então, será que foi o leite ou o chá que foi adicionado primeiro à xícara, né? Então, para testar essa afirmação, Fischer planejou um experimento no qual provou 8 xícaras de chá, né? 4 xícaras tiveram o leite adicionado primeiro e outras 4 tiveram o chá adicionado primeiro, né? E o leite em segundo. Disseram a ela que havia 4 xícaras de cada tipo e que ela deveria tentar selecionar as 4 que tinham leite adicionado primeiro. Então as xícaras foram apresentadas e ela recebeu as xícaras em ordem aleatória. A hipótese nula era θ igual a 1, ou seja, afirma que sua estimativa era independente da ordem real de vazamento, né? Ou seja, tira esse vazamento, mas em relação é como se a pessoa não conseguisse detectar a diferença, né? A hipótese alternativa que reflete sua afirmação prevendo a associação positiva, se era verdadeiro ou falso quanto ao derramamento dessa estimativa, a gente vai ter H1 θ maior que 1, né? Veja que esse vazamento, como eu peguei do livro do Agreste, né, foi todo em inglês, é mais uma questão de vai fugir do valor real predito, né? Então está se distanciando da estimativa real. Então essa é mais ou menos a ideia. Então, para este projeto experimental, os totais marginais das linhas são iguais às da coluna, ou seja, 4 e 4, né? Porque ela sabia que 4 xícaras tinham leite adicionado primeiro. E ambas as distribuições marginais são naturalmente fixas. Então, eu vou ter aqui, ó, marginal aqui do que foi derramado primeiro, né? Se foi o leite ou o chá, e aqui é o que foi, né? Então, aqui de fato o leite foi derramado primeiro, em seguida o chá. E aqui o que a pessoa acha que foi, né? Então aqui é natural que aqui a pessoa tivesse cometido um erro, né? Então aqui essa aqui o valor que foi determinado, né? E aqui eu tenho valores fixos aqui pro marginal da coluna e da linha, né? Então a distribuição de N1 é a hipergeométrica definida para todas as tabelas 2 por 2, marginais de linha e coluna, que é 4 por 4, né? 4 e 4. Então os valores potenciais são 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, se eu tiver 0 aqui, eu vou ter 4 aqui, e aí eu vou ter todas as combinações possíveis, né? 1, 3, 2, 2, 3, 1 e 4, 0. Da mesma forma aqui. Então são as combinações possíveis, eu não vou ter nada diferente disso. Então para a tabela a gente vai ter 3 suposições corretas das 4 xícaras com leite adicionado primeiro, né? Então no caso para x igual a 3, que é o valor que está sugerido lá para o N1, eu vou ter esse valorzinho aqui, ó, faz o cálculo, né, da hipergeométrica. Então aqui o valor vai dar 0,23 praticamente. Então, se eu considerar a hipótese nula, que o θ é maior que 1, ou seja, a razão de chance é maior que 1, a única tabela que é mais extrema na direção de H1 consiste em 4 suposições corretas. Então vou ter o N1, que é igual ao N22, que é igual a 4, e os dois elementos N12 e N21 iguais a 0. E essa probabilidade vai ser 0,014. Né? Então a tabela a seguir resume os valores possíveis de N1, suas probabilidades e as estatísticas de Pearson quadrado, né? que
tem a distribuição aqui quadrado. Então aqui, ó, eu vou ter, para o N1 igual a 0, eu vou ter essa probabilidade aqui. O valor P vai ser esse. Para o N1 for ser igual a 1, eu vou ter essa probabilidade que eu acabei de mostrar, né? Então eu vou ter todos os valores possíveis. O que é isso aqui? É uma distribuição amostral, né? Para os valores 0, 1, 2, 3 e 4, né? Aqui eu vou ter a probabilidade e o valor P associado. Então para cada cenário desse eu vou ter um valor associado ao N11, né? Ok, gente? Então aqui, ó, eu tenho o valor P e a estatística do teste quadrado, né? Então o valor P para H1, né, que é a hipótese alternativa, θ maior que 1, é igual à probabilidade hipergeométrica de cauda à direita de que N1 é pelo menos tão grande quanto observado, né? Então, de qualquer forma, todos os valores aqui, o único que não foi é para o valor 4, né? Então, com N1 igual a 3, este valor P seria, ó, o do próprio 3 e o 4, né? Ou seja, sem muita evidência contra a hipótese nula, né? Então, o experimento não estabeleceu uma associação entre a ordem real do vazamento ou derramamento, né, e a estimativa, mas é difícil mostrar os efeitos com uma amostra pequena, né? Só foram, no caso, 8 xícaras, para mostrar valores potenciais dessa primeira célula. A última tabela mostra os valores P possíveis para a razão de chance, né? Se o provador de chá tivesse adivinhado todas as xícaras corretamente, ou seja, o N1 seria 4 e a outra 0, ou seja, ele teria acertado, coincidido, né, o que foi derramado com de fato foi o primeiro que ele achou, o resultado observado teria sido o mais extremo possível na cauda direita da distribuição hipergeométrica, né? Então, o valor P é, o P igual a 4 é 0,14, dando mais razão para acreditar em sua afirmação, né? A hipótese nula é bilateral, né? Se considerar o θ diferente de 1, a hipótese alternativa geral de dependência estatística como nos testes quadrados, seria equivalente. Seu valor P é exato, é a soma bicaudal, né, das probabilidades, à esquerda e à direita, não mais prováveis que a tabela observada. Então, no exemplo, a soma dessas probabilidades que não são maiores do que a probabilidade P igual a 3, vai ser, ó, lógico, né, P0 mais P1 mais P3 mais P4, se só não soma o P2, tá? Quando os totais marginais das linhas são iguais, a distribuição hipergeométrica é unimodal e ela é simétrica. Então, a gente viu que o pico dela vai ser bem no centro, né? E simétrica, e o valor P é bilateral, duplica e o unilateral, ou seja, vai ser o dobro do unilateral, né? Isso é bem lógico, a gente já praticamente faz isso nos testes normais, né? Aí aqui eu tenho esse exemplo, né, no R, ó, o T, que é a atriz, aplica o Fischer.test, que é um teste bem simples, ele já solta aqui o valor P, ó, tá? Coincidiu. Lembrem-se que aqui é o two-sided, o bilateral, né, que coincide com esse valorzinho aqui, tá? Então a hipótese alternativa, ó, que o valor odds ratio, que é a razão de chance, não é igual a 1, ou seja, é diferente de 1, ou seja, o bilateral. Se é que eu quiser que o teste seja maior do que 1, ou seja, a hipótese alternativa seja maior do que 1, aí eu vou ter aqui a alternativa igual a greater, né? Se for menor, eu coloco less, né? Então aqui o valor do teste, ó, 0,2429, que é o que eu falei para vocês, né? O valor lá mostrado com base na distribuição hipergeométrica. Por isso aqui o nome é o teste exato de Fischer, né? Para dados de contagem, né? Aí aqui ele coloca a hipótese alternativa. E os testes exatos de independência para tabelas de tamanho maior do que 2 por 2, né, usam a versão multivariada da distribuição hipergeométrica, só que isso aumenta demais o grau de complexidade, né? Tanto que se você colocar um teste, né, usar o Fischer.test, esse comando, numa tabela que não seja 2 por 2, ele solta o resultado. Mas ele não solta o odds ratio. Por quê? Porque o odds ratio, ele é, como a gente viu na definição, ele usa o valor de referência, né? Em cima eu tenho uma razão, embaixo eu tenho outra razão. Então ele usa todas as possibilidades. Se você tem muitas possibilidades a mais, seja pela coluna ou pela linha, vai depender muito do objetivo da pesquisa, você vai ter vários odds ratio. Então você não vai ter como definir um valor P com vários odds ratio. Então, como ele não vai saber especificamente qual ele vai focar, ele não solta o valor P, tá?
Então, por exemplo, a tabela 2.4, com relação à identificação do partido político e gênero, tem um valor P exato de 0.00185, que é o mesmo valor que esse aqui, né, para um aqui quadrado equivalente a 12,569. Então, esse valor P aqui, com o teste de Fischer, teste exato, ele é equivalente a um valor P de 0,0186, né, usar o quantidade da distribuição aqui quadrado. Ou seja, ele também vai ter a mesma ideia, né? Ele vai dar um resultado equivalente ao teste quadrado, que é esperado. Que no caso vai ser o quê? Ele rejeita a hipótese de independência, ou seja, vai detectar uma relação entre o partido e o gênero, né? Então tá aqui, ó. É um exemplo do livro do Agreste também. Então aqui é o político partido democrático, democrata, republicano, independente. Aqui o sexo, o gênero, né? Masculino e feminino. Então aqui tem os totais, né? O valor observado aqui e em parênteses o valor esperado, né? Então tá aqui essa tabelinha, tem aqui a tabelinha, né? Aí fazendo o teste quadrado tá aqui, ó, o valor P para 2 graus de liberdade, né? 2 menos 1 vezes 3 menos 1 são os graus de liberdade, dá 2. E tá aqui o valor P, né? E aqui esse gráfico também é importante, não necessário, mas é importante para mostrar que o valor residual aqui entre o valor observado e o esperado com relação à parcela aqui que você tem, né? Então aqui ele coloca os desvios, né? Então ele coloca aqui, ó, plot do mosaico dos tamanhos relativos às células de contagem dos resíduos padronizados para a tabela 2.4. Não é muito útil, mas aqui ele mostra o que é esse resíduo, é o quanto ele se distancia do valor observado, né? Então, isso aqui eu tenho 3.3, aqui está se distanciando para mais, né? Como é um resíduo padronizado, a gente considera como se fosse um normal padrão, né? Então, aqui ele tem como se fosse 3 vezes o número de desvio que está contando em relação ao valor observado, né? E aqui é menos 2,5, aqui menos 3,3 e aqui 2,5. Ok, gente? Então, isso é importante, aqui o valor deu abaixo de 2, né? Então não foi um valor muito alto, né? Bom, e é isso, né? Fica para vocês 2 comandos. Esse teste é muito importante. Eu coloquei um exemplo aqui tanto pela teoria quanto mostrando os valores P por intermédio aí do R, ok, gente? Então a próxima parte vai ser com modelos lineares generalizados, beleza, gente?